Futebol é mesmo no Brasil o esporte preferido, o esporte das multidões. Conhecido como paixão nacional, o futebol é o esporte mais popular do Brasil. Futebol de várzea, pelada, rachão. Os nomes podem variar dependendo da região do país. Mas de norte a sul, o futebol é praticado por mais de 15 milhões de brasileiros. O futebol ele traz uma satisfação anímica, né, para a sociedade brasileira, que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa qualquer aspecto. Da ponta do pé à ponta da língua. Aquela menina tá dando bola pra mim, dá bola, né? A bola é sua, né? E todas essas gírias, e são muitas, é a prova que... eu aguento até o último minuto da prorrogação. Vamos aí, dá mais uma cerveja aí e tal, né? Por exemplo, quando um amigo pisa na bola, né? O pisar na bola vem do futebol, quer dizer, você não espera aquela reação do seu amigo e ele pisou na bola com você. Ou tipo, nossa, conseguimos, né? Aos 45 do segundo tempo. Tomou um chapéu, né? Quando o cara toma, o negócio deu errado, alguma coisa que ele foi enganado, a gente usa a expressão, tomou um chapéu. O futebol, ele faz parte, você vê, da linguagem mesmo, né, do dia a dia. O futebol também se expressa mais intensamente no vocabulário do brasileiro. Pouco a pouco, a crônica esportiva e a conversa de arquibancada foram incorporadas ao nosso dia a dia. Às vezes você marca a pessoa fala, pô, o cara deu uma furada, não veio aqui tomar uma cerveja comigo. Aí tem um próprio escanteio também, tipo, deixa a pessoa de lado ali, lá no escanteio, sozinha. Qualquer profissional que vai e se aposenta, ele fala, não, pô, tô pensando em pendurar a chuteira, parar, agora eu vou descansar. Então, quer dizer, trazer um pouco da história do futebol para dentro de uma conversa normal, né? Tem o Fominha, por exemplo. O Fominha é clássico, porque é o jogador ali que quer driblar todo mundo, não toca a bola, que quer fazer tudo sozinho. Uma pessoa, numa organização de qualquer coisa, ele quer fazer tudo, não delega as funções para outros. Então, é o Fominha, ele tá numa empresa, veste a camisa e vai para cima e tal. É um fator muito determinante esse negócio de vestir a camisa mesmo. E é justamente quando você correlaciona ao futebol. Dos mais de 200 mil verbetes no dicionário, 502 tem a palavra futebol em suas explicações. E o futebol acaba se tornando uma espécie de expressão de problemas, de dilemas, de contradições da sociedade brasileira. Criado na Inglaterra no século XVII, o esporte chegou oficialmente ao Brasil em 1894. De diversão da elite a esporte das massas. Foram um pouco mais de 60 anos, até que o futebol se profissionalizasse e a seleção brasileira conquistasse a primeira Copa do Mundo, em 1958, na Suécia. A multidão calculada em mais de 1 milhão de pessoas afluiu a Avenida Rio Branco. O destaque da Copa de 58 foi um menino de apenas 17 anos, que ficaria para sempre conhecido como o rei do futebol. Pelé, o eterno craque da camisa 10. É a partir do Mundial da Suécia que começa a chamada Era de Ouro do futebol brasileiro. De 1958 a 1970, foram 3 títulos em 4 Copas do Mundo. Há uma frase do historiador Eric Hobsbawm, muito bonita, um dos mais importantes historiadores contemporâneos, que ele diz que é impossível não atribuir o estatuto de arte a quem viu a seleção brasileira de 1970 jogar. Aquilo, para o Hobsbawm, é arte. E de fato. Do pequeno time do 15 de Piracicaba ao imponente escudo da camisa canarinho. O ídolo Pelé reverencia a craque Marta. Ou seria o contrário?
Nessas 4 linhas, a ordem dos fatores não altera em nada a categoria. Sob a supervisão do goleiro uruguaio Ladislao Iglesias, Leonardo é quem apita no bar criado para homenagear sua grande paixão. Nós criamos uma escola de futebol, nós criamos ídolos que construímos estádios em todo o país, né? Paramos no país aos domingos para ver futebol. Esse foi o nosso referencial emocional, referencial existencial de muita gente, né? O seu maior ídolo ser um jogador de futebol. E num país muito desigual, que não respeita as classes mais humildes, né? E ao mesmo tempo esse pessoal das classes mais humildes eram os grandes ídolos que lotavam, que colocavam 200 mil pessoas enlouquecidas no estádio, gritando o nome deles, né? Por todos os cantos, memórias. O melhor, às vezes, é a discussão pós-jogo, né? Foi pênalti, não foi? Grande jogador, não é? Tática, adaptada aos tempos de WhatsApp, de outras formas de comunicação, mas sempre vai haver o prazer de se discutir pessoalmente assuntos que são de interesse comum. E o futebol faz parte da gente, é o país do futebol, né? Em outro bar, Luciano resgatou uma brincadeira criada na época em que não existia videogame nem computador. O futebol de botão. A gente mistura futebol de botão com bar. Foi uma ideia que a gente implementou aqui no Arquibancada Botões Clássicos. Então você tem todo aquele clima de estádio, com lanches típicos, como o pernil aqui em São Paulo, que é muito popular, né? Algumas pessoas não sabem, mas o futebol de botão é criado no Brasil e só existe no Brasil. Quando tem algum local, é algum brasileiro que com os amigos jogam, né? É 100% brasileiro. Entre as décadas de 1920 e 1940, a maioria dos jogadores era feita de botões de casacos ou paletós. Mais tarde, fichas de plásticos usadas em cassinos começaram a substituir os botões de roupa. Nos últimos 50 anos, a maioria das peças é feita de acrílico. Em 1988, o Conselho Nacional do Desporto reconheceu o futebol de botão como esporte e oficializou as 3 modalidades praticadas: baiana, carioca e paulista. A principal diferença entre elas é o número de toques que o praticante pode dar na bola a cada lance. O futebol, né, é uma das grandes paixões dos brasileiros. Eu acho que o futebol e o samba, né, eu diria. O que eu acho diferente no caso do futebol de botão é que ele traz essa coisa da memória, né, de jogadores que você nem viu jogar, por exemplo. Então você acaba descobrindo a história de jogadores pela curiosidade de ver ali um time que tem um nome de jogador, Leônidas, por exemplo, Canhoteiro, que foi um grande jogador da história do Brasil, e eu vi num time do meu avô, de botão. E aí foi ali que também fui entendendo por que se colocava o nome dos jogadores, que ela era para eternizar ali no time, né, aqueles grandes jogadores da história. Uma mistura de saudosismo, criatividade e diversão. As pessoas frequentam e querem falar de futebol. Quem não gosta de futebol vai achar meio enjoativo, porque realmente só se fala de futebol aqui dentro. Mas quantos sonhos cabem na cabeça de um apaixonado por futebol? E você imaginava que um dia você seria um atleta de futsal? Não, eu imaginava viver do esporte, né? Mas assim, eu tava com 20 anos, já tava o meu sonho praticamente acabado, porque eu tava trabalhando no escritório de contabilidade, não vivia disso, vivia de outra renda. E aí eu tive a oportunidade de viver do futsal, que era o meu sonho, larguei tudo e fui atrás. E hoje eu consigo viver, tenho minha família, tenho meu sustento através da bola. Rodrigo joga na equipe de Felipe, ex-atleta de futsal, que há 7 anos criou o time que hoje é tricampeão do mundo na modalidade. O Magnus Futsal, de Sorocaba, cidade no interior de São Paulo. Nós costumamos dizer que o futsal é o grande fomentador do futebol. Os maiores ídolos do futebol brasileiro, eles iniciaram no futsal.
Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Zico, Neymar. A última Copa do Mundo, dos 23 convocados, nós tínhamos 18 atletas que começaram no futsal. No futsal você toca 60 vezes mais na bola, você finaliza 80 vezes mais do que no futebol. Então, quando o atleta percebe que a adaptação dele não vai ser tão boa assim no futebol, ou às vezes ele é muito destaque no futsal, ele percebe que ele não vai ser tão destaque no futebol, ele segue a carreira no futsal e consegue se consagrar. Das quadras para a areia. Aqui a rede é suspensa, mas os jogadores não podem pôr a mão na bola. Só vale usar pé, coxa, ombro, peito ou cabeça. No já super popular futevôlei, o clima é mais descontraído. O ambiente é favorável, né? Sol, a temperatura, junta tudo num ambiente só, não tem como ficar ruim. O sucesso da mistura de futebol com vôlei é tão popular nas areias brasileiras que deu origem a outra modalidade, o fute-mesa. O fute-mesa também é tipo um futevôlei, só que jogado na mesa, né? Só que é uma mistura de futevôlei com ping-pong, tênis de mesa, com tênis. É um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Paixão na ponta do pé, mas que se carrega na pele. Na ponta da língua, mas principalmente no coração.